Todos precisamos de comida para viver, mas milhões de pessoas dedicam-se à produção de alimentos para ganhar a vida. Aqui em África, a agricultura é ainda a atividade econômica mais importante e aqui proporciona emprego a cerca de 2/3 da população do continente. Bem-vindo ao Eco África. Eu sou Dália Langa. Hoje, nesta edição especial do nosso programa, iremos repensar a agricultura e aprender como podemos cultivar de forma mais sustentável, sem prejudicar a produção de alimentos. Fique com os destaques. Vamos ver como um agricultor na Alemanha se está a converter para a agricultura úmida. Falaremos sobre o fruto conhecido como ouro negro no Chipre. E ainda ficaremos a saber como pequenos ajudantes estão a trabalhar para combater uma planta irritante na África do Sul. Começamos o programa no Uganda, um país com uma vasta produção de milho, batata doce, sorgo, café e chá. Mas a forma como estas plantações são feitas pode ter grande impacto na saúde do solo, bem como na colheita, como veremos na primeira reportagem de hoje. Estes agricultores nunca olharam tão de perto para as minhocas. Sempre considerei estas minhocas perigosas, não as queria no meu jardim. Sempre que as via, livrava-me delas. Mas estas minhocas ajudam no processo de compostagem de resíduos vegetais, enriquecendo o solo. O biólogo e fundador de uma ONG para o uso sustentável do solo, Ali Tembadek, oferece cursos de formação. Esta manhã estamos a aprender sobre vermicompostagem. Como podemos melhorar os nossos solos usando minhocas vermelhas? Elas produzem o que precisamos para enriquecer os solos. O fertilizante também pode ser obtido a partir de resíduos verdes. É um adubo muito barato e amigo do ambiente. Nas suas formações, Ali Tembadek explica como todos os elementos da natureza funcionam em simbiose. Todos têm um papel importante a desempenhar. Olhamos para o sistema alimentar das florestas. Temos as plantas baixas, as altas e depois temos as chamadas plantas do subbosque. Cada uma contribui para a outra. Por exemplo, o vetiver também atua como um habitat para pequenos insectos que poderiam contribuir para os insectos benéficos que poderiam conter ou reduzir as pragas perigosas. Os agricultores precisam saber como é que mesmo as pequenas intervenções humanas podem perturbar o equilíbrio da natureza e torná-la mais vulnerável. A biodiversidade nos terrenos é também benéfica. Estudos realizados pela Unicef mostram que os agricultores que têm pouca variedade de culturas nos seus campos sofrem muitas vezes de má nutrição. Um fato também comprovado no Uganda. No contexto africano, as pessoas comem o que produzem. Uma pessoa está a produzir 5 hectares. Mas o que existe nesses 5 hectares? Plantou legumes e feijões no mesmo terreno? Tem animais, vegetais? Se estamos a falar de diversidade, temos de falar de diversidade também no campo, que supostamente se deve traduzir em diversidade no prato e no mercado. Durante esta formação, os agricultores aprendem por que é importante ter árvores nos seus campos. O agricultor Abubakar Kajubi implementou esta ideia e plantou árvores de fruto. Tenho mantido as árvores porque há culturas que crescem bem à sombra. Servem de corta-vento. Até utilizo outras plantas como fonte de medicina herbácea para tratar a minha família contra doenças como a tosse.
Ali Tendebek formou cerca de 200 agricultores nos últimos 3 anos. Criou também um fundo que oferece microcrédito para membros. Há pessoas que podem não estar interessados na agricultura, mas dar a conhecer estes métodos pode, de alguma forma, despertar a atenção dessas pessoas para o setor e para a consciência ambiental. Ali Tembadek está convencido de que a biodiversidade nos campos é melhor para todos, tanto para a saúde das pessoas como para a natureza. Uau, que exemplo inspirador para a agricultura moderna. A próxima reportagem chega-nos da Europa. Talvez nunca tenha ouvido falar da alfarrobeira, mas é uma árvore pouco exigente que cresce em regiões secas. No Chipre, um jovem está a seguir os passos do seu avô, fazendo a colheita das vagens da alfarroba, que são posteriormente transformadas em vários produtos. Manter vivas velhas tradições vale definitivamente a pena. Todos os anos, Teófanis Christou ajuda na colheita. A família ensinou-lhe tudo o que sabe sobre alfarrobeiras. As vagens são moídas e o pó é um popular substituto do cacau, que é usado também como um adoçante. Christou está a estudar finanças, por isso sabe muito sobre mercado. Nas últimas décadas, o preço da alfarroba tem sido baixo, 35 cêntimos por quilo. Devido à guerra na Ucrânia, o preço de 1 quilo de alfarroba atingiu 85 cêntimos esse ano. Espera-se que chegue a €1 por quilo. Qualquer pessoa que tenha colhido alfarroba terá um enorme lucro, porque não se gasta dinheiro no cultivo. Apenas se faz a colheita das vagens para serem moídas. O cultivo não tem despesas e é rentável. As alfarrobeiras são cultivadas no Chipre há cerca de 3.000 anos. Muitas famílias locais têm as suas próprias plantações. É o caso de Jorge Patiris. Estas árvores, nesta área, com cerca de 2 hectares, foram plantadas pelo meu avô. Estamos a falar de há mais de 100 anos atrás. Uma vez colhidas as vagens, o agricultor leva-as para o moinho na cidade costeira de Ziggy. Durante séculos, as vagens da alfarroba, conhecidas localmente como ouro negro, foram uma das principais exportações do Chipre. O país chegou a ser o 3º maior produtor mundial de alfarroba. Hoje, o cultivo da alfarroba não é tão lucrativo. Ainda assim, muitas famílias mantiveram a tradição. Sou a última geração. Os meus filhos têm outros empregos. Não se interessam pelas culturas agrícolas porque não dá dinheiro. Mas agora a alfarroba está de regresso. Nos últimos anos, a procura aumentou. A farinha de alfarroba é cada vez mais utilizada, não só na cozinha vegana, como em várias dietas. A planta é versátil e pode ser utilizada na sua totalidade, desde o fruto às sementes. Em Anhoera, no sul da ilha, os produtores de alfarroba estão por todo o lado. O governo também tem agora mais consciência sobre o seu valor. O ministro da Agricultura planeia aumentar a produção na ilha. A produção de alfarroba é muito importante para Chipre porque não necessita de muitos inseticidas, fertilizantes e água. Isto é importante no que diz respeito às alterações climáticas. Além de que se pode criar uma enorme gama de produtos a partir da alfarroba. A alfarroba pode ser encontrada em vários produtos como doces, xaropes e na pastelaria. Se a procura continuar a crescer, mais alfarrobeiras serão plantadas. Recuperar o cultivo de alfarroba no Chipre seria um investimento na agricultura sustentável. Foi rentável no passado e poderá voltar a ser no futuro.
Continuamos na Europa para falar de um ecossistema surpreendente. As turfeiras são absolutamente espantosas. Armazenam enormes quantidades de carbono no seu solo. Mas há um problema. Estamos a destruir as turfeiras a um ritmo alucinante, principalmente para extrair recursos e plantas, o que liberta enormes quantidades de dióxido de carbono. E não há necessidade disso. Podemos fazer as duas coisas. Salvar um dos sistemas de armazenamento de carbono mais eficazes do mundo e cultivá-lo ao mesmo tempo. Vamos saber como. Para descobrir como isso pode ser feito, viemos aqui, uma quinta no leste da Alemanha. Tudo isto costumava ser convencional, mas em 2015 voltou a ser turfeiras. E este é o responsável, Sebastian Petri. Petri cultiva principalmente ervas de pântano, mas para operar no molhado são precisos equipamentos especiais. Estas duas máquinas definitivamente não parecem tratores comuns. É um equipamento que costumava limpar pistas de esqui. Teve de ser completamente reconstruído. As correntes tiveram que ser completamente substituídas. Nas montanhas, temos essas barras de alumínio que são bastante agressivas, mas queremos trabalhar o mais suave possível no solo. Para manter os solos molhados, Petri fechou o sistema de drenagem que percorre os campos. A solução foi simples, obstruiu a passagem com madeira, fácil e eficaz, e extremamente útil em verões secos. Em anos como este, que temos tido com muita seca, esta água vale ouro. Se retirarmos a água, todos beneficiam dela. Essa também é uma função importante das turfeiras, não apenas armazenamento de carbono, mas também como reservatório de água. Apesar dos enormes esforços de reumidificação, o nível de água varia muito, de 50 centímetros acima do solo a 60 centímetros abaixo, durante os verões secos. Isso pode levar à emissão de dióxido de carbono em turfeiras. Mas como retém o carbono? Acabamos de tirar isto do solo. E quando pegamos neste pedaço de terra e apertamos, conseguimos ver a quantidade de água que sai. É isso que torna as turfeiras tão amigas do ambiente. A água. Aqui embaixo há milhares de toneladas de plantas mortas, mas como as turfeiras são úmidas, não se decompõem. Os micro-organismos que normalmente fariam isso não têm oxigênio suficiente. Assim, o carbono permanece no solo. Agora, quando tudo isto seca, as plantas decompõem-se rapidamente e o oxigênio que está no ar absorve o carbono que está armazenado no solo e obtemos dióxido de carbono. Esta nova combinação entre a agricultura e pratos de turfeiras chama-se palicultura e também tem vantagem em termos de produtividade. Desta forma, garanto a menor degradação possível das minhas turfeiras, o que significa que ainda tenho áreas onde posso continuar a cultivar. Outra vantagem é a retenção de água. Mesmo nos anos mais secos, posso obter uma boa colheita. A parte boa é que não é apenas o feno que se pode produzir em turfeiras, mas também cana e bunho, por exemplo, que também é cultivado nestes vasos aqui na Universidade de Greifswald. Aqui examinam as raízes e mandam cada milímetro de crescimento das plantas com estas máquinas modernas. Mas não seria melhor para o ambiente se devolvéssemos completamente as turfeiras à natureza
e não as cultivássemos. O mais importante é o nível da água. Se a turva estiver úmida, é bom para o clima. Se depois a cultivamos ou não, é apenas uma questão do que queremos fazer com ela. Um estudo do Reino Unido concluiu que aumentar o nível da água em turfeiras degradadas em todo o mundo para 25 centímetros abaixo do solo já reduziria as emissões em 65%. Representa 1,3% das emissões globais de CO2. Petri também tem 35 búfalos de água. Crescem devagar, mas de vez em quando ele abate alguns para vender a carne. Já há bastante tempo que o faz. Compensa, em comparação com a agricultura intensiva convencional. Do ponto de vista puramente financeiro, não. Mas quando penso nisso como um investimento no futuro, então sim, porque estou a assegurar que a terra ainda será produtiva dentro de 20 ou 30 anos. Mas tendo em conta o custo de reumidificação de turfeiras e compra de novas máquinas, a maioria dos agricultores ficará melhor financeiramente se continuar na agricultura intensiva. Uma forma de tornar a paludicultura mais rentável seria os governos começarem a pagar pelos benefícios climáticos que as turfeiras úmidas produzem, ou cobrar os agricultores que mantêm as turfeiras drenadas. Isso poderia ajudar a atrair mais agricultores para a paludicultura e os seus benefícios ambientais. Continuando no tema de hoje, repensar a agricultura. Vamos até a Costa do Marfim, especificamente a uma zona que se debate com uma grave seca. Aqui, alguns agricultores decidiram unir-se para proteger os campos do vento e de condições meteorológicas imprevisíveis. Fique com o Faça a Sua Parte desta semana. Como proteger pastagens expostas à seca e à chuva forte? No norte da Costa do Marfim, agricultores usam 2 métodos simples. Estão a construir muros com pequenas pedras na plantação para reter a água. Eles não são paralelos, mas correm de um lado para o outro. Utilizam um nivelador não para conferir se o solo está plano, mas para descobrir a sua inclinação. As pedras são distribuídas de forma que retenham o escoamento de água. Isso permite-nos fertilizar o solo porque o composto orgânico permanece intacto e as valas que cavamos podem ficar cheias de água. Eles também plantam árvores como o quebra-vento. Elas são regularmente podadas. As árvores que plantamos nos permitem proteger o solo do vento. Os pequenos muros que estamos a construir distribuem os fios de água para que não danifiquem o solo e não criem canais fundos, o que a longo prazo tornaria a terra inútil. Os agricultores sentem-se também mais conectados entre si. Perceberam que só podem proteger a terra juntos. Gostou da ideia? Conte-nos se também está a fazer a sua parte. Visite a nossa página dw.com/português e siga a hashtag DoingYourBit. Faça a sua parte. Nós partilhamos as suas histórias. No mundo moderno e interligado de hoje, a agricultura é um grande negócio. A maioria de nós provavelmente já comeu alimentos que os nossos avós nunca ouviram falar ou tiveram a oportunidade de provar. Mas, ao mesmo tempo que enviamos produtos e mercadorias em todo o mundo, há plantas e animais que, por vezes, vão junto. Em alguns casos, isso pode causar enormes problemas, como veremos nesta reportagem na África do Sul. Em vez de águas cristalinas, uma massa verde.
O problema na barragem de Hartbeespoort, no norte da África do Sul, tem vindo a crescer há décadas. O lago está coberto de jacintos de água, uma planta da América do Sul que obstrui as águas em várias partes de África. Esta planta invasora cresce rapidamente e as consequências ecológicas são dramáticas. O combate à planta tem sido difícil. O jacinto de água é uma das ervas daninhas aquáticas mais problemáticas do mundo. Está aqui desde os anos 70 e é um problema enorme. Tentaram removê-lo manualmente e com herbicidas, mas continua a ser um enorme problema, porque pode cobrir até 40% da superfície da barragem. Há anos que investigadores na África do Sul tentam controlar a planta invasora. Isolados do ambiente, os cientistas procuram os inimigos naturais do jacinto de água e fizeram uma grande descoberta com apenas 4 milímetros. Trata-se do fulgomorfo, um minúsculo inseto que também é proveniente da América do Sul. Estes insetos reproduzem-se tão rapidamente como os jacintos de água e têm um grande apetite. Uma das maiores preocupações que temos no controle biológico é que o inseto que disseminamos pode alimentar-se de outras espécies vegetais. Por isso, mitigamos esse risco aqui, testando estes insetos numa variedade de espécies, incluindo plantas nativas e cultivadas. É crucial porque, uma vez libertado o inseto, não o podemos recuperar. Os testes com os fulgomorfos estão finalmente concluídos. Os insectos estão agora a ser recolhidos e embalados para transporte. Instalados numa folha da sua comida preferida, estão agora a caminho da barragem de Hartbeespoort. Rosalie Smith, do Centro de Controlo Biológico, faz tudo ao seu alcance para que os animais cheguem ao destino. Quanto mais densos forem os jacintos de água, melhor para o seu pequeno inimigo. Eles podem multiplicar-se aqui rapidamente. A nossa abordagem com a disseminação dos fulgomorfos é usá-los como herbicidas naturais. O maior número possível de disseminações no início do verão permite que a população se desenvolva rapidamente. Isso permite-lhes danificar a planta o mais rapidamente possível para que não se possam expandir na barragem. Os jacintos de água formam densas esteiras que se movimentam através do lago. Quando chocam, as raízes subaquáticas ficam emaranhadas e bloqueiam a luz. Gradualmente forma-se um enorme e denso tapete de plantas. Podem sobrepovoar completamente zonas litorais. Não é apenas um problema ecológico, mas também econômico. Muitas pessoas vivem do turismo aqui na barragem. Todos os anos, os trabalhadores retiram as plantas da água com longos ancinhos. É um processo lento que só funciona em zonas mais pequenas. Em áreas enormes como esta, no entanto, os pequenos ajudantes têm de intervir. O trabalho destes insectos é visível nas folhas dos jacintos de água. Buracos e áreas castanhas testemunham o sucesso do controle de pragas orgânicas. As plantas mordiscadas e mortas decompõem-se lentamente debaixo de água no solo. Também podemos vê-las do espaço. Em 2 anos, o crescimento na barragem diminuiu de 40% para apenas 5%. Este é um local onde temos deixado frequentemente fulgomorfos e sabemos que eles estão aqui em grande número porque estão a saltar à medida que apanham esta planta. Pode-se ver bem os danos. As folhas ficam castanhas e encaracoladas. As plantas neste local já se encontram muito danificadas. É isso que queremos alcançar em toda a barragem. À luz da noite, é possível ver bem o sucesso da operação. Enxames de insectos voam sobre os jacintos de água. No entanto, esta planta provavelmente nunca irá desaparecer totalmente. Mesmo assim, já reapareceram grandes quantidades de águas cristalinas na barragem de Hartbeespoort desde a introdução dos insectos.
Este resultado promissor pode fazer com que estes insectos sejam utilizados noutras águas infestadas. Repensar a agricultura e como utilizar a natureza de uma forma diferente é algo que afeta todas as pessoas em todo o mundo. Espero que tenham gostado da nossa análise aprofundada deste tema. Infelizmente, é tempo de dizer adeus. Eu sou Dália Langa, em Maputo. Nós voltamos na próxima semana. Se quiser saber mais, já sabe, junte-se a nós nas redes sociais. Até para a semana.